E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Passa. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado com a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, ou aquele que agarra. E era Israel da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Passa. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Senhor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia e bondade. Pedimos que a graça e a presença do Senhor esteja sobre nós. Fale conosco nessa manhã, segundo a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Queridos, a narrativa bíblica nós já conhecemos a respeito do nascimento de Jacó e o nascimento de Esaú. A Bíblia fala que a esposa de Isaque estava grávida. E na sua concepção, ela sentia como que havia briga dentro dela. Naquele tempo não havia ultrassom para saber que era gêmeo. A Bíblia diz que quando ela foi orar a Deus para saber o que estava acontecendo com o ventre dela, ou com o filho que estava no ventre dela, ela recebe a revelação de Deus que dentro dela havia duas crianças. E Deus fala para ela que, olha, há duas nações dentro de você. A menor governará sobre a maior, ou seja, o maior vai depender do menor. E a Bíblia diz que os dias se passaram e os dois bebês nasceram. No dia do parto aconteceu uma coisa interessante, porque quando nasce Esaú primeiro, as parteiras percebem que no momento que Esaú nasce, elas percebem que a mão de Jacó estava agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura. Porque desde o ventre Jacó e Esaú brigavam sobre quem nasceria primeiro, quem seria o primogênito. Só que essa briga que começou no ventre, depois que eles nasceram, nunca terminou. A Bíblia diz que Jacó sempre desejou o direito de primogenitura. A Bíblia diz que depois que os dois cresceram, um virou perito na caça e o outro virou varão que habitava em tenda. Ou seja, Jacó era muito caseiro, mas Esaú era do campo, era caçador. E a Bíblia diz que Isaque amava mais a Esaú porque gostava da sua caça, e Rebeca simplesmente amava mais a Jacó, porque era um varão que habitava em tendas. E os tempos foram se passando, até que um dia Esaú voltou do campo cansado e faminto. Quando ele chega em casa, ele encontra o seu irmão Jacó. Havia cozinhado lentilhas ou ervilhas. E ele chegou com tanta fome que ele pediu para o seu irmão: me dá um pouco desse teu guisado de lentilhas.
Aí Jacó viu isso como oportunidade. Jacó disse: vende-me o teu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, a partir de hoje eu me torno primogênito, porque se eu te der o meu prato de lentilha. Aí Esaú disse: de que me adianta ser primogênito se estou a ponto de morrer? E aí Jacó deu a lentilha, Jacó deu o pão sobre o seu irmão. Depois que ele comeu e se levantou, aí o versículo 34 vai dizer: e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. E a Bíblia diz: e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amado, todo primogênito na Bíblia, no Antigo Testamento, ele tinha direitos legais sobre a família. Ou seja, na ausência do pai, o primogênito assumia a família. Se a família fosse rica, toda a riqueza, a porção dobrada, passaria nas mãos do primogênito. Esaú tinha todos os direitos legais, ele tinha toda a bênção sobre a mão dele, só que a Bíblia diz que ele desprezou o direito de primogenitura. E isso nos mostra um princípio espiritual, que aquilo que muitos estão desprezando hoje, muitos estão desejando hoje. Tem coisas que você tem, que existem pessoas que não dormiram a noite inteira orando para Deus lhes dar o que você tem. Existem coisas, oposições que Deus deu para você, que existem pessoas que o maior sonho dela é chegar aonde você está ou ter o que você tem. Alguém me entende? Diz amém. Então aqui nós percebemos que Esaú, ele não deu valor no seu direito de primogenitura, e por um prato de lentilhas, por um bocado de ervilhas, ele troca uma herança eterna. Ele troca um valor que lhe colocaria na galeria dos heróis da fé, um valor que lhe colocaria entre os patriarcas. Hoje poderíamos orar dizendo assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Como Esaú negligenciou a primogenitura, vendendo-a para o seu irmão, hoje nós oramos: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porque Jacó deu valor àquilo que o seu irmão não estava dando mais o que? Valor. E hoje eu quero falar nessa manhã sobre a refeição mais cara do mundo. O prato mais caro do mundo. Amados, eu li uma história ontem de um homem nos Estados Unidos que ele foi para uma hamburgueria. Depois dele ter comido um hambúrguer que custava $4,35, depois dele ter comido, a moça que foi colocar no TPA o valor para ele pagar por multicaixa, a moça $4.350. Era tudo que aquele homem tinha na conta. Quando ele riscou e ele, sem perceber, meteu o valor, ele percebeu que pagou por um hambúrguer $4.035, quando na verdade a moça poderia só colocar $4,35. Ela, por engano, colocou $4.035. E depois que ele foi entrevistado, porque deu lá um problema, tinham que resolver o caso, aí o jornalista perguntou para ele: o que é que você diz? Ele disse assim: essa foi a refeição mais cara da minha vida. Então nós olhamos isso para a história de Esaú. Quando eu li essa história, eu estava pensando de imediato o que aconteceu com Esaú. Esaú está comendo algo que estava custando a sua vida, estava custando a sua herança. Ele estava comendo um prato de lentilha. Amado, ervilha, hoje, qual você lembra a última vez que você comeu ervilhas? Tem gente que até está dizendo: o que é isso? Eu lembro que eu comi muita ervilha nos anos 90, tempo de fome. Era o prato mais barato, e o que mais aparecia era um monte de funs com ervilha. Meu Deus, aquilo era azar. Amados, eu só chegava em casa, no portão, já sentia o cheiro de ervilha, já perdia até fome. E hoje a minha esposa nem compra, nunca nem cozinhou ervilha. Estou há quase 13 anos casado, já cozinhou ervilha uma vez? Nunca.
graças a Deus. Tenho trauma de ervilha. Aí você vê um homem trocando herança, trocando nome, trocando privilégios por um prato de ervilha com pão. Amado, nós estamos a trocar uma vida por uma refeição. Nós estamos a trocar toda a história por causa de um momento de prazer. É um momento de prazer sexual, é um momento de prazer no álcool, é um momento de prazer nas drogas. Você não sabe que aquele copo de cerveja que vai destruir o teu futuro eternamente. Você não sabe que aquele pó branco é aquela lhamba que no futuro vai comprometer toda a tua jornada. Você não sabe que aquela mesa aonde você está sentado que pode comprometer a sua jornada. O pão que você come é o pão que você prega. Ou seja, você nunca vai pregar contra quem está lhe dando pão. Essa é uma estratégia de Jezabel. Jezabel, quando queria comprar os profetas, Jezabel, quando queria dominar os profetas, ela organizava festa no palácio e convidava todos os profetas para comerem na mesa dela. E aqueles profetas que comiam na mesa de Jezabel jamais pregavam contra Jezabel. Aqueles profetas que receberiam privilégio de Jezabel jamais contrariavam as impiedades de Jezabel. Por isso eu quero lhe dizer, querido, existem favores que parecem favor, mas vai custar a tua vida no futuro. São dívidas que você nunca vai conseguir pagar. Olhando para Esaú, ele é o primogênito. Ele tem todo o direito legal naquela família. O irmão mais novo fez um legado. Ele poderia pedir como irmão. Ele poderia talvez esperar. Mas a Bíblia diz que Esaú, ele chegou cansado do campo. Esse é o outro problema nosso quando tomamos decisões. No versículo 29, me dá por favor. A Bíblia diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele o quê? Cansado. Amado, muito cuidado com as decisões que você toma cansado, exausto. Ele veio com fome. Só que, amado, ele exagerou na fome. Ele vai dizer para o irmão dele: do que adianta ser primogênito se eu estou ao ponto de quê? De morrer. Amado, que fome é essa que você está a ponto de morrer? Você já pensou na tua vida que existem lutas e dificuldades que não são tão grandes como você exagera? Tem gente que diz assim: eu estou com uma fome, estou ao ponto de comer um leão. Isso é verdade. Se colocarem um leão aqui, você come. Estou ao ponto de comer um elefante. Eu comeria agora um boi inteiro. Isso é verdade. Você comeria um boi inteiro se colocássemos diante de você agora? Sabe isso é o que? É exagero. Querer dar ênfase na nossa dificuldade. Querer dar ênfase no nosso problema. A minha mãe contou-me a história de um homem que estava com fome. Naquela noite não é fome, é desejo. Ele queria comer fígado de vaca. E era noite, não tinha. Ele estava com tanto desejo que saiu à noite, assaltou o curral do vizinho, roubou um boi, só para comer fígado. Na mesma noite matou o boi, tirou o fígado, temperou o fígado. Depois dele ter cozido o fígado, estava sem apetite. Imagina o dia seguinte dele. Imagina o dia seguinte quando o vizinho se apercebesse que faltou um boi. E na casa do vizinho que não tem boi, ontem houve óbito, mataram um boi. Amados, às vezes nós exageramos no nosso desejo. Se hoje eu não comer isso, eu morro. Não morre nada. Se hoje eu não conseguir isso, eu morro. Não morre nada. O diabo é que coloca no nosso coração: se você não fizer isso, você morre. E é interessante, às vezes não faz você estar vivo. E às vezes, se você resiste mais um pouco, você aguenta sim.
E Esaú se entregou ao desejo. Ele está cansado, ele toma uma decisão. Que depois, com cabeça fria, ele se arrependeu. Se ele estivesse vivo até hoje e perguntássemos: Esaú, o que é que você diz sobre a primogenitura? O que é que você diz sobre a atitude que você tomou? Ele vai dizer: eu estou completamente arrependido até hoje. Ele foi para o túmulo arrependido, porque ele perdeu a herança das heranças. O escritor aos Hebreus vai chamá-lo de quê? De ímpio. Porque ele despreza alguma coisa que tinha valor. Então, amados, muito cuidado. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, aquele que é de Deus não perde tempo em sentar em mesas com escarnecedores, porque tem lugares onde você senta, vai custar a tua reputação. Tem refeições que você comer, que amanhã vai custar a tua reputação inteira. Amado, é só assistir a série O Banquete da TPA. É só você ver todos aqueles que um dia nós já respeitamos, nós já admiramos. Quando a televisão expõe as barganhas dele, todo o respeito, toda a admiração, todo o prestígio que eles conquistaram no passado, hoje só nós de saber que são eles que nos meteram na miséria em que estamos, perdemos o quê? O respeito. Perdemos o quê? A admiração. Eu quero dizer para você, querido, muito cuidado, não seja como Esaú, que por causa de ervilhas, que por causa de festinhas, você perde o seu direito de primogenitura. Amém? Então vamos olhar aqui para alguns princípios, alguns motivos pelos quais Esaú vendeu o que tinha muito valor a preço de banana, a preço de chuva. Por que que ele vende alguma coisa que não se vende? Por que que ele vende alguma coisa que tinha muito valor a preço de banana? Primeiro, porque Esaú nunca resolveu os seus problemas do passado. Quais eram os problemas do passado, pastor? Situações mal resolvidas. Ele brigou com o irmão no ventre. Depois que eles nasceram, continuaram brigando, nunca resolveram. Depois que o pai, antes do pai morrer, quando o pai abençoa o irmão mais novo, Esaú caça o irmão para matá-lo. Amado, todas as vezes que na tua vida houver situações mal resolvidas, você vai vender a preço de banana coisas que não tem preço, mas tem valor. Todas as vezes que você não resolver os teus problemas emocionais do passado, os teus problemas financeiros do passado, todas as vezes que você não resolver os teus problemas de estima do passado, você vai se vender, vai se jogar por coisas que não tem nenhum valor. Amado, quando uma pessoa sofre muito e ele não resolve essa carência do sofrimento, sabe o que acontece quando ela começa a pegar muito dinheiro? Fica assustada. Começa a entrar de restaurante em restaurante, mesmo sem necessidade. Começa a comprar um monte de roupa de que não precisa. Amado, sabe por que disso? Porque há uma falta dentro dela. Há algum lugar, há um vazio que ela quer preencher para provar para ninguém que agora ela também pode. Você vê o cara gasta dinheiro com coisas sem valor, não consegue ter casa própria, mas anda num carro topíssimo, não consegue organizar a sua vida, mas o tempo todo está com roupas caras, perfumes caros, entra de restaurante em restaurante, porque simplesmente há uma falta na alma dele que ele ainda não resolveu. Situações mal resolvidas, elas nos fazem vender coisas que não se vendem. Emoções mal resolvidas, elas nos fazem perder valores que são inegociáveis. Amado, eu gosto de pensar em Nabote. Ele tem uma vinha, o rei Acabe sugere lhe dá uma horta melhor por aquela vinha. Ele não aceita. O rei Acabe lhe propõe lhe dá o valor correspondente à vinha. Ele não aceita. Por quê? Era herança.
sabia o valor de uma herança. E hoje, se você quer ver alguém arrebentar riqueza, é quem recebe herança. A maioria dos herdeiros não dão valor naquilo que com muita dor, com muito sofrimento, o pai juntou. Por isso, quando o pai morre, os irmãos começam a se matar. Por isso, quando o pai morre, cada um puxa, não puxa. Um leva o carro, já vendeu. O outro já vendeu aquela casa. Coisa que se o pai estivesse vivo, ele não conseguiria vender. Mas o herdeiro não valorizou a herança, porque ele não passou o que o pai que conseguiu passou para ter. Por isso os filhos não valorizam as coisas do pai. Porque se o teu pai conta a história do que ele passou para chegar onde ele chegou, sabe o que a nossa geração diz? Exagero. O pai também não precisa o quê? Exagerar. Essas moças que dizem hoje, não comem pão com manteiga. Irmão, nós comemos pão com óleo. Pergunta no teu pai. É pão com óleo. Eu não é. Manteiga era coisa de gente rica, verdade ou mentira? Hoje a mocinha disse manteiga dá espinho, dá o quê? Ô irmão, não brinca, viu? Manteiga era esperar o Natal para ver que existe, né? Vamos lá. Então, amado, situações mal resolvidas, elas nos fazem pensar dessa forma, que o que eu tenho não tem valor. Amado, aprenda a olhar para as tuas coisas, para a tua família, para o teu lar como alguma coisa de valor. Tem gente que olha para a família dele, parece que não tem nenhum valor, porque é uma falta emocional. E é isso que acontece com quem? Com Esaú. Ele tem situações mal resolvidas. Quando aparece uma oportunidade frágil, ele se entrega. Alguém disse assim: o que dá origem à corrupção é a necessidade e a oportunidade. Eu estava ouvindo essa pessoa, explica isso, meu irmão. Quando é que uma pessoa se corrompe? Quando é que uma pessoa entra? Imagina um policial. O cara está endividado em todos os sentidos. Ele vai para uma operação e naquela operação ele encontra um monte de droga e $10 mil das mãos dos bandidos. E os bandidos fogem, deixam $10 mil e um monte de droga. Ele está lá com outro colega policial, só que ele está endividado. Ele tem dívida de aluguel, tem dívida de pessoas, já hipotecou salário. Alguém já está com multicaixa dele porque ele não consegue pagar mais. Agora está com alguém que tem a vida dele financeira organizada. Os dois ganham 200 mil quase. Só que o outro colega dele que também ganha 200 mil, sabe o que é que ele faz? Toda vez que ele recebe 200, ele guarda 100 e gasta 100. O outro colega recebe 200 e limpa todos 200. Agora, diante dos dois, o que está endividado e o que não tem nada, tem $10 mil diante dele. Agora, o que tem, outros 100 mil guardado na conta. E se nós fazer, por exemplo, se ele guarda 100 mil mensal, até dezembro tem quantos? 1.200.000. Imagina que naquele ano ele guardou 1.200.000. Tem 1.200.000 na conta que ele não mexeu. O outro não tem nada e é a oportunidade de roubar $10 mil. Quem primeiro vai sugerir roubar? Que não tem nada e está endividado. Por quê, pastor? A necessidade e a oportunidade fazem o corrupto. Todo faminto, quando ele encontra uma oportunidade, quando tem necessidade, ele se vende. É Esaú. Ele tem uma necessidade e ele encontra o irmão com a oportunidade dele, a lentilha. Ele vai se entregar por conta da lentilha. Jacó está calmo porque ele sabe: eu tenho comida, eu tenho para dar e vender. E é assim que nós nos entregamos, é olhar somente para a necessidade e não olhar além da necessidade. Você só está olhando para o momento de perda, para o momento difícil. Você só está vendo fome. Mas se você levantar um pouquinho mais os olhos para frente, você vai dizer: eu sou caçador. Esaú estava vida à caça. Quem sabe naquele dia ele trouxe um animal da caça. Ele poderia ter preparado para ele mesmo comer. Mas o que aconteceu? A oportunidade e a necessidade se encontraram. E Esaú fez o quê? Vendeu o seu direito de primogenitura. Situações mal resolvidas
Por isso, amado, olha para o teu passado. O passado não se esquece, se resolve. É você olhar lá atrás e dizer: o que é que eu não resolvi financeiramente? O que é que eu não resolvi sentimentalmente? Quais são as coisas que eu devia ter resolvido ontem e ainda não resolvi? Porque, amado, se eu não tenho coragem de encarar o meu passado, lá no futuro o meu passado vai aparecer e eu não vou ter como fugir dele. Por isso, às vezes, casamos com pessoas não curadas do passado. E o que é que acontece com essas pessoas? Lá em frente começam a trazer problemas, porque o passado delas começa a persegui-las. É uma moça que andou e andou e andou e andou e não resolveu o passado dela. Casa com um cara do bem. Daqui a pouco todos os problemas do passado começam a vir para prejudicar a sua relação, porque ela nunca teve coragem de voltar para o passado, apagar coisa, desfazer contratos, porque simplesmente dizia: não, quando lembro dói. Amado, é melhor enfrentar o passado hoje para amanhã você ter paz. Alguém me entende? Diz amém. Lembra de Moisés, quando Deus falou: joga a tua vara no chão. A Bíblia diz que Moisés jogou o cajado no chão e se transformou em cobra. E Moisés começou a fugir. Deus disse: Moisés, segura pela cauda. E Moisés fugia. Deus disse: pega. E quando Moisés pega na cauda da serpente, é um cajado, é um pau. Mas quando você lê a história, lá em frente, quando Moisés entra no Egito, ele vai se deparar com cobras. Só que a cobra dele, como já estava treinada, estava na mão dele. Quando ele joga o cajado e se transforma em cobra, ele traga, ele engole todas as outras cobras dos egípcios. Por quê? Porque no passado Moisés sabia lidar com o passado dele, sabia como resolver. Porque essas cobrinhas que você foge hoje, amanhã no teu futuro vão ser grandes anacondas que não vão te deixar caminhar, não vão te deixar andar. Tem gente que até quer crescer, tem gente que até quer andar, mas por causa das cobrinhas perdoadas no passado, ou está a lutar com jiboias, está a lutar com grandes anacondas, porque no passado não teve coragem de matá-las. Amado, essa árvore do mal que você não quer cortar hoje da tua vida, amanhã vai ser um grande embondeiro na tua estrada do sucesso. Você vai querer ter sucesso, mas é um embondeiro que cresceu. Você plantou no passado, mas ele cresceu no teu futuro. E aquela coisa que as pessoas dizem: pastor, eu quero andar, eu quero evoluir, eu quero correr, mas eu não consigo, porque há uma árvore que cresceu, foi plantada no passado e agora não te deixa evoluir. O mesmo aconteceu com Esaú. Ele queria crescer. Quando ele percebe que Jacó recebeu a bênção, ele vem para o pai com choros e diz: pai, não sobrou nem mais uma bênção para mim. Não tem mais nada para eu contar a história. O pai disse: não tem mais, porque toda a bênção eu já passei para quem? Para Jacó. Porque Jacó não roubou a bênção. Ele fez o quê? Comprou. Barato, mas comprou. Aí fala: não, ele roubou a bênção. Não, não roubou. Ele comprou. Então tem coisas que você está vendendo hoje. Amanhã você vai olhar atrás e vai dizer: eu nunca devia ter vendido nesse preço, porque hoje vale mais. Hoje tem mais importância na minha vida. Eu quero falar para essa juventude aqui, irmãos. Você é jovem, você pode achar que você tem muito pela frente, pode brincar, pintar e bordar. Só que tem coisas na tua vida que o amanhã vai lhe cobrar caro. Você que engravida, tira, engravida, tira, engravida, tira. O teu útero não é de borracha. Amanhã você vai casar, vai querer ter filho, já não dá mais, porque o útero se acostumou a jogar para fora. Você até fica, mas ele automaticamente joga para fora, porque você o acostumou, você o treinou. Depois é aquela coisa: vem para o pastor orar, vem para o pastor gritar, vem para o pastor gemer. Não funciona mais. Você que está a estragar o teu pulmão com fumo, com drogas, com lhamba. Você que está aí a beber o tempo todo, rebentando o teu fígado. Amado, amanhã quando criar um coágulo, não adianta dizer que é o diabo. Então tem coisas que nós estamos fazendo hoje que amanhã vão nos cobrar demais.
Por isso eu quero lhe dizer, só semeie na tua vida hoje o que você tem certeza que vai escolher no futuro com alegria. Só planta coisas que você vai dizer assim: ainda que daqui a 20 anos eu me cruzar com essa planta, eu vou ter orgulho de eu ter semeado no meu caminho. Ainda que daqui a pouco passar anos e anos na minha vida, e em alguma esquina eu me cruzar com uma árvore chamada amor, chamado perdão, chamada verdade, isso vai me gerar o quê? Alegria, orgulho. Amado, plante o bem hoje, para amanhã você não ter medo de ninguém, para amanhã você não ter que fugir de ninguém, para amanhã você não precisar andar armado, armada. Sabe por que as pessoas hoje estão com medo, estão com guarda em todo lugar? É porque elas sabem o que estão fazendo, é porque elas sabem onde estão pisando. Porque, amado, quem está fazendo bem não precisa andar aí com guarda até os dentes. O que é que nós estamos com medo o tempo todo? Tem que andar armado. Você sabe o que você está fazendo. Ninguém vai perseguir um cara do bem. Você sabe o que você está fazendo. Então, meu irmão, não faça nada que vai lhe custar a tua eternidade. Não faça nada que vai lhe custar as tuas alegrias no futuro. Amado, é uma brincadeira que você arrebenta toda a tua história. Amém? O que Esaú faz? A outra coisa, ele tinha uma falsa ideia de ser o queridinho. E esse é o outro problema das famílias. Na família de Esaú e Jacó havia o que? Separatismo. O pai amava Esaú porque gostava da caça dele, e a mãe amava Jacó porque era o cara que estava sempre em casa e talvez normalmente ajudava a mãe. Isso é o que, irmãos? Favoritismo, versículo 28. Olha o que a Bíblia vai dizer. E amava Isaac a Esaú porque a caça era do seu gosto. Esse é o primeiro tópico aqui. Amado, isso aqui nas famílias de Benguela é café com leite, é pão com chá. Quem é o filho mais amado, mais respeitado? O que trabalha. Você que não trabalha está frito. Nas reuniões nem te chamam, estou enganado? Se alguém ficar doente ainda podem te acusar. Você, aquele como não faz nada, não está conseguindo emprego, quer meter as crianças no trabalho dele. Mas quem trabalha, quem tem carro, estudou, é o queridinho, é o amado. Só que os pais não sabem que com uma atitude dessa, de amar mais e amar menos o fulano, isso vai gerar ódio entre os irmãos. E você vai ver que Jacó aprendeu bem isso. Depois que Jacó vira pai também, ele tem 13 filhos. Dos 13, ele só ama um, José. Porque ele cresceu numa família que o pai dele amava o irmão mais velho e a mãe dele lhe amava a ele. E depois que ele cresce, ele não ama o primeiro dele, porque já tinha trauma. Ele viu o pai amar o mano mais velho, então ele cresceu assim: vou me vingar. Já que o pai amava o primogênito, eu vou amar o meu caçula. Ele sai de um extremo para o outro extremo. Amado, pai, mãe, não é para fazer separatismo. Amado, Deus nos ama todos na mesma proporção. Não importa, amado, tem crente mais chato aqui, tem crente que até Deus para lhe suportar, haja coração, mas Deus nos ama do mesmo jeito. Deus não é um Deus separatista, não. O amor de Deus está em nós na mesma proporção. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então nós entendemos aqui, imagina um filho que está na casa do pai, mas nunca se sentiu amado pelo pai. Olha para essa geração aqui, deixa eu perguntar, qual foi a vez que você ouviu o teu pai dizer eu te amo? Você entende por que algumas pessoas vão com o primeiro bêbado que diz eu te amo? É uma palavra que ela nunca ouviu na vida. E o primeiro cara que aparece diz eu te amo, e é bêbado, liambeiro, drogado, eu te amo, boa. Se é uma beruza, eu te amo. Ela, meu Deus, é verdade. Papai nunca disse, meu Deus, é um anjo. E quando vai com ele, afinal é um demônio. Amado, a maioria das pessoas estão carentes
Pai, deixa claro para os teus filhos o amor que você sente por eles. Deixa claro para eles, não adianta eles descobrirem outros amores entre pai e filho. Quanto mais ele for rebelde, mais dificuldade de benefício ele terá nessa relação. Então na casa de Jacó havia o que? Separatismo. O outro problema que faz ele vender a primogenitura. O que ele faz? Comprar um prato tão caro que lhe custou a vida dele toda. Falta de visão. Porque, amado, vista é ver com os olhos. Visão é olhar com mentalidade do futuro. Amado, o que que tem na tua vida que você está usando a visão? Porque a maioria das pessoas hoje usa a vista. A maioria das pessoas hoje avalia o outro pelo que vê, não pelo que ele será. E aí que as nossas vistas nos enganam. Porque a vista mostra a dificuldade. A vista de Esaú lhe mostrou duas coisas: fome e desgraça. Ele só via isso. Eu estou com tanta fome, se eu não comer esse guisado, eu vou fazer o quê? Vou morrer. Desgraça à vista. Você já viu quando você está enfrentando um problema e você não consegue olhar além daquilo? É só aquilo. Vai dormir aquilo. Acorda aquilo. Está andando na estrada aquilo. Vai atravessar a estrada aquilo. Amado, tira os olhos daquilo e olha. E depois desse problema, e depois desse deserto, o que que vai acontecer depois de um período de crise? Nós os crentes somos chamados a olhar além dos desertos, a olhar além das lutas, a olhar além das guerras. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza, que depois dessa crise, depois dessa luta, Deus tem uma Canaã preparada para nós. Depois desses momentos difíceis, Deus tem algo preparado para nós. Me dá Romanos 8:18. Olha o que é que Paulo vai dizer em Romanos 8:18. Porque os nossos olhos estão a nos apresentar lentilhas, ervilhas. Mas a nossa visão, ela nos mostra as glórias do futuro. Olha o que é que ele diz, Romanos 8:18. Olha o que é que Paulo vai dizer. Porque para mim tenho por certo que as aflições do quê? Deste tempo presente não são ou não dão para comparar com o quê? Podemos ler com fé esse texto? Vamos lá, 1, 2, 3. Não, irmão, eu sei que vocês estão tristes, não sei se tiveram óbito, mas vamos ler com ânimo. 1, 2, 3. Isso. Amém? O que é que Paulo está a dizer? Porque para mim eu tenho por certo. Na minha tradução está a dizer: certamente eu tenho certeza que as aflições, as lutas que eu enfrento no tempo presente não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou traduzir isso para você. Amanhã você será melhor do que hoje. Amanhã você terá coisas maiores do que hoje. O que Paulo está a dizer: hoje você está chorando, hoje você está vivendo um momento difícil, mas as coisas que Deus está prestes a revelar trarão na sua vida, na sua casa, na sua família, maiores alegrias. Por isso não fita os teus olhos nas batalhas, nas dificuldades. Olhe além das lutas, porque há uma glória que em nós há de ser revelada. Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu gosto dessa questão. Daqui a 10 anos, como é que vai ser a tua vida? Daqui a 10 anos, vamos te encontrar onde? Daqui a 10 anos, para falar contigo, vamos te encontrar sentado em que cadeira, em qual gabinete? Daqui
a 10 anos, qual é o carro que você vai estar andando? Porque, amado, não adianta pensar que daqui a 10 anos é a mesma vidinha, é os mesmos sofrimentos, porque nós estamos servindo um Deus fiel, um Deus que cuida dos seus. Por isso, amado, não temas, porque eu sei que daqui a 2 anos eu não serei o mesmo, porque eu sei que é de glória em glória, de fé em fé. Porque se Esaú tivesse essa visão, Isaac estava velho e cego. Isaac estava quase a morrer. Não é certo pensar assim, mas se olhar para Isaac, sentir estar lá, não dizer assim, pai, não sei se ainda passa desse ano. Mas quando o pai partir, quem é o patriarca da família? Eu é que vou cuidar da mãe, eu é que vou cuidar de Jacó. Depois não eram boi de filho, eram só 2. Sou humano mais velho. Mas a necessidade não lhe deixou olhar além. Deixa eu falar para você que está com um marido desempregado. Pastor, está duro, você quer deixá-lo porque ele está desempregado hoje. Mas é um cara sábio, um cara cheio de sonhos na vida, um cara cheio de projetos de Deus, um cara cheio de sonhos de Deus, com chamada de Deus. Mas porque vocês estão passando um momento difícil, você não consegue ver além daquilo. E o triste para as nossas irmãzinhas, o momento só mostra o outro que já conseguiu. E não conseguimos acreditar que esse que está do teu lado também vai conseguir. E aí que nós fazemos o quê? Trocamos um amor verdadeiro por um carro na garagem. E aí você percebe que você tem carro na garagem, tem comida boa, tem casa boa, mas teu marido nunca está lá. Ele nunca está lá para dormir com você, nunca está lá para lhe dar um abraço quando você precisa. Ele nunca tem tempo para sentar convosco na mesa. E aí você começa a pensar, fulano era pobre, mas estava sempre lá. Fulano era pobre, mas estava lá para me dar uma palavrinha. Por isso, amada, não adianta ir com as promessas, porque ele apareceu com um carro preto, pastor. Só o ar condicionado até de fora você sente, pastor. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo. Você está entendendo isso? Mas pastor, o meu namorado é crente, só teme a Deus. Você acha que isso é só? Você vai casar com alguém que depois você vai orar para ele se converter. Você vai orar para ele para se temer a Deus. Amado, é melhor ter uma visão de futuro hoje, ter uma visão da glória hoje. É você olhar para alguém e dizer assim, agora está difícil para ele, mas pelos sonhos e palavras que ele tem, esse cara vai mudar a minha vida no futuro, em nome de Jesus. Por isso, namoro não é se encontrar e se beijar, se apertar, se amaciar, é se encontrar e conversar. Porque tem gente, e não vai ter amanhã também. Como é que eu sei, pastor? Conversando com ele, irmão Batista. O cara não tem sonho de futuro. Ué, você quer ser o que no futuro? Olha, no futuro, o meu maior sonho é ter um computador HP. Umas 12 pendrive. 8 GB, 32 GB, 64 GB. Olha o homem que você quer casar com ele, o sonho dele é pendrive, disco. Sabe por que muitas casam e depois se arrependem? Porque quando casa descobre que a única coisa que o marido dela sabe fazer é assistir La Liga e Blast. Passa o dia com o comando na mão. Ele não quer mais nada fazer da vida. Amado, no namoro é para se encontrar e conversar. Escuta qual é a tua visão de futuro. É aí onde você vai conhecer, vai olhar para o momento e o futuro. Porque se não tem conversa, você vai casar com o desconhecido. Há um tempo atrás eu li um livro, o título do livro é melhor conhecer antes para não desconhecer depois. Porque tem gente que não conhece antes, mas depois diz assim, pastor, eu não sei como é que ele ficou assim. Você nunca o conheceu. Você nunca soube o que ele queria da vida. Amém? Por isso, amado, não adianta se perder com as coisas do momento. Porque o que está a bater hoje, daqui a mais 5 anos não bate mais. Porque a moda é louca, a moda é maluca. Hoje qual é o carro que está a bater aí fora? Eu não entendo de carro aí. Qual é o carro bom aí? Aí, irmãos, chuta aí, qualquer carro aí. Porque ideias é mesmo ideia. Já não está a bater mais nem lá no tombo.
Se você tem uma ideia, não se sinta mal. Eu estou falando de ideias porque é o que eu tenho. Vamos lá, qual é o carro que está a bater agora? Um Range Rover, um Obama, né? Vamos falar esse Obama mais famoso. Você acha que daqui a mais 3 anos vai se falar mais disso? É só você olhar para o iPhone. Qual é o teu? O teu é número o quê? Pastor, eu estou com 1. Isso ainda atualiza mesmo? Você devia botar fora isso, porque já estão a falar, nem mais, não tem mais número, agora é plus. Tira a máscara, você. Vê só, o pai grande das tecnologias. Como é que é? 9 Pro Max. 12 Pro Max. Isso faz o quê, meu Deus? Parece que você tira foto no frango e come depois. Mas sabe o que acontece com a tecnologia? Está mudando o tempo todo. Porque o que te impressiona hoje, amanhã já não impressiona mais ninguém. Ninguém. Você que vai por causa do cara que tem carro bom, porque meteu um perfume bom, isso amanhã não impressiona mais ninguém. E Moisés sabia disso, por isso ele trocou as glórias do Egito por uma glória que lhe seria revelada. Então, amado, guia a tua vida não pelos olhos do presente, mas pela visão do futuro, amém? Olha para a igreja com a visão do futuro. Olha para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai com a visão do futuro. Porque se eu só olho aqui, eu só vejo agora, eu rebento a minha vida, irmãos. Essa refeição custou caro para Esaú, porque ele não conseguia ver além daquelas horinhas de fome. E aí ele comeu e se arrependeu eternamente. Falta de quê? Visão do futuro. Falta de ter uma perspectiva de vida para o futuro. A outra coisa que faltou é Esaú, e falta em muitos jovens hoje, falta de dar valor nas coisas espirituais. Tem gente que para ele espiritual é nada, não significa nada. Amado, nós estudamos aqui sobre a tricotomia do homem. O homem é corpo, é alma e é espírito. E cada parte da nossa vida tem uma necessidade. Não adianta tentar suprir as necessidades da alma com coisas do espírito. Não adianta tentar suprir as necessidades da carne com coisas do espírito. O cara tem um desejo de comer, ele vai orar. Não é para ir orar. Procura onde tem fungo, onde tem lombi e come. Porque quando a minha carne tem necessidades, eu não posso suprir necessidade da carne com coisas da alma ou do espírito. Do mesmo jeito, quando o cara sente um vazio lá dentro muito grande, o que ele faz? Bebe para preencher o vazio. Só que eles esquecem que quando você bebe, a bebida não vai na alma, não vai no espírito, vai aonde? No estômago. Quando você fuma, o fumo só deixa tonto a tua cabeça, mas não entra lá onde está vazio. Por isso, todas as pessoas que quando sentem vazio, recorrem a essas coisas, depois que vão lá, choram, se arrependem. Se existe uma coisa que faz espetáculo, é bêbado, né? Bêbado é tremendo. Aí chora pelos avós que já morreram há muito tempo, nem sabe o ano que morreram. Ei, meu avô, mesmo avô. Essa vida de crescer sem avô, tá bêbado, traz as memórias. Ele acha que vai esquecer, mas não quer. Não esquece. No dia seguinte, quando ele volta ao normal, sabe o que acontece? É dívidas, causou escândalo, virou papagaio no dia anterior, falou um monte de coisa que nem sério. Agora ele tem coragem de ir pedir perdão, porque nós queremos suprir uma necessidade da alma, ou do corpo com coisas espirituais, ou do espírito com coisas materiais. Não funciona. Amado, o buraco que está dentro de nós é do tamanho de Deus. E isso vai ser suprido quando você buscar a presença de quem? De Deus. Se há um vazio dentro de você, é pela presença de Deus que você preenche esse vazio. Você entende isso, irmão? É ir orar e dizer: Senhor, me encha, me preencha, toca a minha alma, tira esse vazio dentro de mim, para que eu não permaneça do mesmo quê? Do mesmo jeito. Porque não adianta beber, não adianta fumar, não adianta arrebentar a tua vida, porque você não está dando valor nas coisas espirituais. Me dá Hebreus 12:16. Olha o que a Bíblia vai falar sobre Esaú. O Novo Testamento, esse é o exemplo que tem de Esaú. E ninguém seja fornicador ou o quê?
profano. Amado, filho de Isaac, a Bíblia está chamando ele de quê? Profano. Profano como quem? Como Esaú, que por uma o quê? Fez o quê? Vendeu o seu direito de quê? Primogenitura. Ô irmão, dá para nós pensar aqui que por uma única coisinha nós estamos a arrebentar nossa casa? É por uma única coisinha nós estamos a arrebentar relacionamentos que durariam eternamente? É por um único momento, uma única necessidade, nós destruímos a nossa própria família? É o pai que vai adulterar, que não pensa nas consequências devastadoras que esse adultério vai causar na esposa, nos filhos, na família, na igreja. Aí ele se entrega e arrebenta uma família linda, bonita, uma família que tinha tudo para dar certo. Esaú tem tudo e a Bíblia vai dizer que por uma refeição vendeu o seu quê? É direito. É alguma coisa que ele tinha por direito. É meu. Ninguém toma. O único que poderia abrir mão de Jacó poderia ir no cartório, passar atrás do irmão. Mas por enquanto Esaú não assinar o documento, tem direito. Mas por conta dele não ver as coisas espirituais como espiritual, ele perdeu um direito. Tem coisa que nós estamos perdendo, nós estamos prestes a perder, porque nós não percebemos que nós temos um direito legal sobre o que temos. E o nosso relaxo, o nosso deixa andar, está a deixar as coisas irem, e amanhã quando nós nos espantamos, perdemos a nossa vida toda. Qual foi a outra refeição que custou caro? A refeição que foi comida por Adão e Eva. Gênesis 3, versículo 18. O que a Bíblia vai falar sobre esse casal? Adão e Eva. É uma outra refeição muito cara. Porque eles, 3:8. Olha o que a Bíblia vai dizer. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Essa refeição é uma das mais caras do universo. Por causa da refeição que Adão e Eva comeram em desobediência a Deus, todo homem nasceu pecador. Toda mulher passou a nascer com dores. Todo homem para comer tinha que trabalhar, sofrer com o seu suor. É aí onde vem a praga. O homem do seu suor comerá. As mulheres vão nascer com dores. E o vosso desejo daqui para frente vai ser para o vosso marido. Você às vezes não entende por que uma namorada tem medo de agir quando o namorado lhe diz não. É a consequência da praga. Mas você não sai dele porque ele disse não, pastor. Ele me ameaçou. Eu não consigo falar não. Você não diz não por quê? Porque a Bíblia diz: o teu desejo será para o teu homem, para o teu marido. É uma refeição que custou caro demais. Eles comeram naquela hora porque a serpente induziu, falou para Eva, mostrou as qualidades do fruto. Mas quando Eva comeu, até hoje nós temos que lutar com doenças, com pandemias, temos que lutar com crises, temos que lutar para nos reaproximar de Deus. É uma refeição que custou tão caro, mas tão caro. Por quê, pastor? Porque Eva tinha um desejo de provar o diferente, de comer aquilo que ela nunca tinha comido. E essa refeição custou o nosso relacionamento com Deus. Por isso hoje o homem está longe de Deus. Essa refeição custou a comunhão com Deus. A Bíblia diz que todas as vezes que o Senhor aparecia, eles se apresentavam diante de Deus. Depois que eles desobedeceram a Deus, eles fugiram de Deus. E hoje o homem vive fugindo de quem? De Deus. Toda vez que você peca, você não ora, não lê a Bíblia, não quer ouvir a voz de Deus, não quer encontrar o pastor, não quer encontrar um irmão, porque você sabe que você pecou. Então essa refeição, ela custa o nosso relacionamento com Deus. Essa refeição colocou em xeque a nossa eternidade. Por isso muitos hoje, nascidos pecadores, por conta do pecado original cometido por Adão e Eva, muitos hoje estão indo para o inferno. É uma refeição muito cara. E é uma refeição que foi motivada pelo desejo, pela vontade,
desejo de querer ser igual a Deus, desejo de comparação, porque o diabo disse: Deus sabe que no dia que vocês comerem isso, vão ser igualzinho a Ele. Mentira. Eles já eram imagem e semelhança de Deus, mas eles caíram na conversa do diabo, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. E aí eles entram nessa história, perdem a comunhão. Entram nessa história, perdem o relacionamento com Deus. Entram nessa história, perdem a vida eterna. Eles entram no meio disso e passam a ter medo de Deus. Eles comem o que não era para ser comido, e eles condenam a raça humana. Eles trazem o pecado no mundo. E aí hoje nós todos os dias temos que lutar contra toda sorte de pecado, porque alguém decidiu não resistir a um fruto. Alguém decidiu não resistir a uma proposta do diabo. Por isso, se você não aceita Jesus, o teu futuro está comprometido. Teu futuro no céu está comprometido. Porque Eva não resistiu a uma refeição, a uma proposta, a uma oferta. E amado, até hoje o diabo usa a mesma técnica. Você sabia que ele está preocupado em escutar as nossas orações para ele trazer resposta antes de Deus? Porque o diabo também atende às vezes a nossa oração. Se você não tiver discernimento, você vai estar comendo algo que não veio da parte de Deus. A segunda refeição que poderia custar, a terceira refeição que poderia custar caro no mundo, é se Jesus comesse aquele pão que o diabo estava a mandar ele transformar. O diabo tem muitas propostas para nós, e eu vou lhe dizer que ele só aparece quando você tem necessidade. O diabo não procura os fartos, o diabo não procura aqueles que estão bem, não. Sempre procura o que tem alguma insatisfação na alma. Vê o homem que adulterou e traiu a mulher: pastor, eu traí, porque ela nunca mais fez isso comigo. Por que você traiu o teu marido? Não, eu traí ele porque ele também fala muito alto comigo, ele berra comigo. Agora o meu colega traz hambúrguer, o meu colega antes de sair do trabalho me leva para o restaurante, por isso eu fico... Quer dizer, sempre os que fazem alguma besteira nessa terra, eles têm uma falta de alguma coisa. E o diabo só aparece quando você tem falta. Por isso preenche a tua alma de Deus. Chegar com os seus pratinhos de lentilha, as suas pedras te obrigando a transformar em pão, você está cheio de Deus para dizer o quê? Não, vai de Satanás. Essa refeição poderia custar pela segunda vez a nossa salvação. Mas Jesus olha para o diabo e diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus rejeita a refeição do diabo, e na última Páscoa ele vai nos dar a ceia, a refeição que custou a nossa salvação, o nosso resgate. Foi na Santa Ceia que Jesus estava a dizer: esse é o meu corpo que vai ser partido por vós para o resgate da vossa alma. Esse é o meu sangue que vai ser derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. E Jesus, na Santa Ceia, ele prova para nós que quando você participa da ceia, é a refeição mais cara, mas é a refeição que trouxe mudança, é a refeição que trouxe vida eterna, é a refeição que trouxe salvação para as nossas almas. É Jesus não se entregar, é Jesus não se vender, é Jesus olhar para toda aquela oferenda do diabo e dizer: eu estou pronto para pagar qualquer preço para o resgate de todos eles. E aí nós vemos que na refeição da ceia, uma refeição movida por amor, nós fomos o quê? Resgatados. Por causa de uma refeição, toda a humanidade foi condenada. E por causa de uma refeição, todos nós temos certeza do quê? Da salvação. Porque quando participamos da ceia, nós entendemos que a morte de Jesus foi tão importante e tão impactante que ela gerou salvação na nossa alma. Amém? E a última coisa, eu encerro a minha palavra aqui.